Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 10 de abril de 2025, 10/4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje ainda na semana da Lua crescente, da lunação de Áries, do dia 29/3, com eclipse solar, a Lua em Virgem, final de Virgem, lá pelas 22 e pouquinho, horário de Brasília, começa o seu movimento em Libra, caminhando para a Lua cheia em Libra. Então a Lua hoje fazendo várias oposições, a Lua em Virgem fazendo oposição a Mercúrio em Peixes, Vênus retrógrado em Peixes, Saturno em Peixes, Netuno em Áries. Tem até a cabeça do dragão envolvida ali. Fazendo também um sextil com Marte em Câncer e um trígono com Urano em Touro, que por sua vez faz o sextil com Marte, forma um triângulo ali muito produtivo, muito legal, muito bacana. Bom, hoje é o dia das DRs. Hoje é o dia de discutir relações, relacionamentos e vários outros assuntos. Quem não quer ir para o confronto, quem não quiser trombar com nada nem com ninguém, vai partir para as DR, vai partir para discutir os assuntos, discutir as querelas, discutir as relações, conversar o que tem que ser conversado, porque senão, choque. Tromba, frente a frente. Oposição pede conversa, pede diálogo, pede comunicação, pede entrar em algum acordo, entende? Em função de. Então, a Lua crescente em Virgem, emocional, sentimental, em condições de organizar-se, disciplinar-se, analisar-se, observar, perceber e observar os detalhes, os pormenores, as minúcias, entende? Tudo de uma maneira limpa, higiênica, organizada, detalhada. O contrário é verdadeiro, lembra? Nós estamos no planeta Terra, dualidade. Então, o contrário desse lado saudável de Virgem é verdadeiro. Emocionalmente, sentimentalmente, a pessoa estando ali nessas qualidades e valores e assuntos de Virgem, então emocionalmente, sentimentalmente, a pessoa estará melhor até para dar conta de todas essas oposições, de todas essas DRs, de todas essas conversas. Aí, Mercúrio em Peixes, então em oposição, Mercúrio regente de Virgem. Então, conversar de forma séria, de forma clara, bem virginiana, de forma limpa, entende? Se for ali aproveitar esse Mercúrio em Peixes ali para querer engambelar, para querer desenvolver uma conversa que não é uma conversa verdadeira, que vai ser uma conversa falsa, mentirosa, só para ficar engambelando, mentindo, entende? Desenvolvendo a falsidade através das conversas, vai dar problema. Aí que o problema vai ficar pior, entende? Ali com Vênus em Peixes, e que está retrógrado ainda, que quer dizer, está mostrando mais ainda a necessidade de discutir essa relação, de discutir os assuntos, de discutir o que tiver que ser discutido, porque só de estar retrógrado já está pedindo uma reavaliação, um rever, um refazer os valores, as relações, os assuntos. Então, assim, mais uma vez, nada de falsidade, nem com valores, nem com conversas, nem nas relações, nem nos relacionamentos, senão vai embaçar e piorar mais ainda. Nessa oposição com Saturno, irmão, irmã, olha, respeito, responsabilidade, paciência, maturidade, entende? Estrutura,
percebe? Muita responsabilidade mesmo, porque senão vai dar problema, e dá problema até com a lei. E aí, ó, se a pessoa está com medo, mais medo virá, entende? Então, presta muita atenção mesmo nessa oposição ali com Netuno, que vai se acirrar à medida que essa Lua estiver caminhando para Libra. Então, conversa clara, conversa honesta, conversa límpida, dissolver o ego. Netuno em Áries, dissolver o ego para dar conta dessa oposição. Então, ambas as partes, todas as partes envolvidas, dissolvam o ego, entende? Porque se não tiver humildade, e esse Netuno em Áries, o lado belicoso vai se acirrar mais ainda, entende? Netuno começou o seu movimento em Áries aí há poucos dias, vai ficar direto até um certo ponto, depois retrograda, e lá para o ano que vem ele entra no seu movimento direto em Áries por 14 anos. Esse Netuno em Áries dá muita belicosidade se não dissolver o ego. Entende? Então pode perceber aí no mundo, por exemplo, numa astrologia mundial, o tanto que as guerras vão acontecer no mar entre os países, sobretudo entre os países que já tiverem aí em conflitos. E esses países que os seus governantes, as suas lideranças, estão aí querendo promover o caos na relação entre os países e no planeta, vão se dar mal. Entende? Vão se dar mal porque eles estão aí querendo resolver os assuntos de uma maneira falsa, jogando ilusões, jogando confusões, querendo promover o caos e não estão prestando atenção na realidade da vida, de como que está o planeta hoje, de como que os países estão hoje posicionados no mundo, entende? Esse Netuno em Áries, inclusive, está dissolvendo essa história de uma única liderança no mundo. Netuno fala do nós tanto do mundo mundano quanto do mundo espiritual. Então é o nós vindo dissolver esse eu pessoal e essa liderança única no planeta. Não vai ter mais isso. Isso é caminho sem volta. E o país que tiver, ou os países que tiver caminhando por esse caminho de querer desenvolver falsidade, caos, confusão no planeta para se manter, vão se dar muito mal em todos os sentidos. E aí, ó, muitas possibilidades de guerras serem travadas no mar, no litoral, ou com equipamentos que partem de navios, entende? Então, vão prestando atenção aí no mundo aí, porque a possibilidade disso acontecer é muito forte. Agora, o dissolvimento de quem começar isso, de quem querer se manter nesse caminho a ferro e fogo, também é certo. Porque o planeta está caminhando para uma outra dimensão, entende? É o nós, é a pluralidade, percebe? Não tem essa de eu mando sozinho e eu sozinho sou o líder, não. Isso acabou. Netuno passando em Áries é dissolver o ego, dissolver a liderança única. Não tem mais liderança única. É nós liderando todo o movimento, porque Áries faz eixo com Libra. Então, esse nós de Netuno, regente de peixes, no mundo mundano e no mundo espiritual, conecta com o tu de Libra. Então, é eu, o outro, que vai desenvolver o nós, no mundo mundano e no mundo subjetivo. Então, voltando aqui nessa Lua em oposição a Netuno hoje, nada de querer resolver as histórias de maneira egoísta, desenvolvendo confusão, desenvolvendo caos, falácia, ilusão, entende? Falsidades, jogando névoa para querer embaçar a realidade. De novo, as partes envolvidas que quiserem desenvolver essa comunicação para resolver os assuntos de uma maneira clara e honesta, bacana.
quem for ali para falsidade vai se dar mal. Então a cura dessas oposições é conversa diretamente com as partes envolvidas de uma maneira clara para resolver, porque senão o choque é certo. Beleza? A outra cura aqui, ó, dessa lua em Virgem é justamente nesse sextil com Marte, então de uma maneira organizada, desenvolver uma atitude, uma atividade, uma ação, uma iniciativa, emocionalmente falando, na própria casa, quer dizer, no próprio ser da pessoa, entende? Na casa, na cidade, no país, no planeta, percebe? Para dar conta de forma organizada, dar conta dessas oposições ali. Nesse trígono ali com Urano, em Touro, então mostra que emocionalmente, sentimentalmente, a pessoa estando organizada, ela vai dar conta de promover muitas mudanças na vida dela, organizar a vida dela, organizar o dia a dia, na relação com a matéria, na relação com o dinheiro, na relação com os valores, na relação com os alimentos, com a alimentação. O povo da agricultura, mais uma vez, dando conta em um bom momento de desenvolver ótimas saídas e situações para encontrar soluções. O pessoal do dia a dia, do trabalho, da saúde, nas empresas, quem serve, quem é servido, também muito favorável para isso aí, porque esse Urano faz um sextil com Marte, então forma um triângulo aqui muito auspicioso, muito bom para quem estiver sentimentalmente, se conectar sentimentalmente, emocionalmente, de uma maneira organizada, com o que eu falei aqui de Virgem, o dia pode ser muito, muito, muito produtivo. E não vai ficar aí perdendo o tempo batendo boca, não. Agora, se tiver problema para ser resolvido, busca uma comunicação que vai ser muito, muito, muito saudável, entende? Vai ser próspero. O resultado disso aí. Presta atenção, ó, com tantas oposições aqui, com a oposição que continua e vai caminhar cada vez para ficar mais forte, à medida que esse Marte, final de Câncer, estiver indo para Leão, essa oposição de Plutão, de Marte com Plutão, que eu já falei em outros vídeos. Então, prestar atenção para não querer manipular, controlar, ir pelo mundo das falcatruas, das mentiras, do submundo, da trairagem, da inveja, da desonestidade, da mentira. Dentro de casa, na sociedade, com o coletivo, com as amigas, com os amigos. Vai dar ruim, vai dar problema, entende? Porque é Marte que gosta da liderança e Plutão que gosta do poder, entende? Então a melhor maneira ali, no lugar de querer impor e controlar, é soltar e, ó, oposição. De novo, pedindo diálogo, senão tromba de novo. E a possibilidade dessas oposições aqui, e dessa oposição de Marte com Plutão, de ter choque direto, é muito grande. Entende? Então quem está se achando aí o todo-poderoso e dono da cocada preta, vai dançar, porque existe a cocada branca, e as duas são deliciosas. Esse é o caminho. Entender a delícia da cocada preta e da cocada branca. Entende? As duas são maravilhosas, as duas são deliciosas, as duas podem adocicar e colocar a vida mais doce. Então, ó, analise-se emocionalmente para dar conta de desenvolver o emocional e o sentimental equilibrado à medida que essa lua for caminhar em Libra e vai fazer a lua cheia em Libra, que tem muita conversa forte dessa lua cheia em Libra aí. Cuide de você, que você estará cuidando do mundo e o mundo estará bem com você. Essa é a pegada. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Valeu. Até mais.